onde você tem andado? Com quem você tem conversado? Isso fala muito sobre o tipo de pensamento, sentimento e direção que você tem recebido. As pessoas que exercem influência sobre você são mentores indiretos e algumas vezes até mesmo direto. Então eu preciso de prestar atenção. Quem eu estou ouvindo? Onde eu estou andando? Porque se eu estou andando num lugar que está roubando a minha fé, matando os meus sonhos e destruindo a minha esperança, e eu não estou conseguindo gerenciar ao ponto de mudar aquele lugar, então eu tenho que sair de lá. Mas se você já estiver imunizado, e estiver transformando o ambiente por meio do que você tem recebido de Deus, então é lá que você tem que estar para transformar aquele ambiente naquilo que você está enxergando no futuro. Entende? E eu volto aqui para as funções aqui, um espírito para transcender. Quando você enxerga além do natural, além do físico, você se torna sensível para o que acontece à sua volta. Quando você percebe o que acontece à sua volta, que é contrário à esperança, à fé, aos teus sonhos, à palavra de Deus, o que você faz? Imediatamente você fala assim, isso é um pensamento intrusitivo, ele não vai entrar aqui. Eu bloqueio determinados pensamentos, porque todo pensamento, ele vem com um fim de achar uma estrutura de governo no meu interior, para poder mudar muitas vezes uma rota. Então, quando eu exerço autoridade espiritual sobre a minha alma, meu espírito sobre a minha alma, então meu espírito vai falar assim, opa, pensamento aqui não. Aí eu já bloqueio o sentimento, a escolha e a direção. Então, o meu corpo vai saber para onde ir e o que fazer. Você está aqui comigo, sim ou não? Você aí em casa está recebendo essa palavra? É importante isso, por quê? Porque a Bíblia traz umas analogias bem interessantes. Quando a Bíblia fala de vinho, quando a Bíblia fala de fermento, quando a Bíblia fala de vinho, fermento, a Bíblia está falando de mensagens. A Bíblia está falando de direções. Há uma diferença entre você ouvir e escutar. Ouvir está intimamente ligado com você dar lugar de governo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Escutar está intimamente ligado a ouvir o barulho. Eu escutei, mas não ouvi. Paradoxo, né? Eu escutei, abri o meu coração, deixei com que aquele barulho entrasse nele e governasse. Quando a Bíblia está falando de vinho novo, vinho velho, a Bíblia está falando de direção. Qual tem sido o vinho que tem sido distribuído para a sociedade ultimamente? Medo, ansiedade, angústia. Não que a gente tenha que ignorar tudo que se diz, mas somos seres inteligentes. Precisamos de consultar fontes. Precisamos saber de onde vem. Precisamos saber qual é o espírito que está por trás da informação. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 8, verso 5, que o que guarda o mandamento não sofre mal algum. E o sábio discerne o tempo e o modo. Ou seja, quem está por trás e como é feito. Quem está por trás?
Quando a gente fala de direita e de esquerda, nós não somos nem de direita, nós não somos de esquerda, nós somos do reino. Mas essas vertentes, elas trazem princípios e valores, seja do império, ou seja do reino. Então nós temos que nos identificar a partir do momento que nós identificamos a similaridade com aquilo que nós cremos. Quem está aqui comigo ainda, diga aleluia aí. Que tipo de vinho nós temos bebido? Nós temos bebido vinho ruim, que gera medo, ansiedade, angústia, que faz com que nós fiquemos trancados dentro de nós mesmos? Ou nós temos bebido o vinho bom, que é aquele que diz que, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que tudo esteja indo contrário, eu sei que os olhos do meu Deus continuam voltados para a terra, não me abandonou, não me deixou só, não estou sozinho, que na hora certa Ele vai abrir uma porta, Ele vai me conectar, Ele não vai me deixar, porque eu estou gravado em sua memória. Eu preciso de acreditar nisso, que as questões aí fora não vão me destruir, não vão me matar. Por quê? Porque quando eu tenho uma palavra, quando eu tenho esperança, quando eu estou no lugar que nutre a minha força e não os meus medos, eu vou superar, porque a minha biologia, porque a minha fisiologia, porque a minha anatomia vai se estruturar baseado naquilo que eu ouço. Seu sistema imunológico pode subir ou descer de acordo com o tipo de informação que você nutre no seu coração. Quando eu começo a ouvir pessoas negativas, se eu não tiver uma palavra para ela, eu saio de perto. Por quê? Porque eu não vou me permitir ser contaminado por informações que são contrárias àquilo que eu acredito. Eu gosto do texto que se encontra lá em 2 Reis. Olha só, é interessante isso aqui. 2 Reis, capítulo de número 4, verso 40. Os discípulos de Eliseu, eles estão com fome, eles vão lá, pegam uma planta, uma folhagem, e faz um risoto hoje. Hoje seria chamado de um risoto. Eles fazem um risoto lá, e aquela coisa fica boa, gostosa, e quando eles começam a comer, eles veem que a planta que eles pegaram era venenosa. E aí eles gritam para o profeta: Senhor, meu pai, morte na panela. Como o nosso bispo diz, é fácil você identificar a morte na panela. Eu quero saber, é ter a palavra para neutralizar o efeito da morte na panela. Aí é ser profeta da esperança. E enquanto você estiver nessa casa, você sempre vai escutar palavras que te levantam, palavras que te estabelecem, palavras que te alinham para o futuro, palavras de esperança, de reconciliação, para lhe dar o fim que Deus desejou para você. Nós somos profetas da esperança porque nós decidimos ser prisioneiros da esperança. E aí o que Eliseu faz? Traga farinha, e ele coloca farinha dentro da panela, e a morte é extirpada. O que significa isso, pastor? A Bíblia diz que a Torá é comparado à farinha, e o judeu fala que sem Torá não tem farinha, ou seja, sem farinha não tem Torá, e sem Torá não tem palavra de Deus. Quando ele pega a farinha, ali é uma analogia. Qualquer esfera na minha vida que estiver doente, que estiver fraca, que estiver morta, se eu colocar a palavra de Deus, ela pode ressurgir, ela pode trazer fruto, ela pode multiplicar, ela pode fazer algo totalmente incomum do natural.
Talvez você tenha vindo aqui esperando uma palavra da parte de Deus e está sem uma direção, mas existe uma promessa exatamente para rebater esse momento que você está vivendo. Eu quero te dar um exercício para você. Essa semana você vai buscar promessas dentro da palavra de Deus que se encontram exatamente batendo de frente com o problema que porventura você esteja vivendo. Você vai declarar essa palavra, você vai declarar essa promessa, você vai profetizar sobre a sua vida até você começar a ver os resultados acontecendo.